Acidente de viação faz 6 mortos e 14 feridos no distrito da Manhissa. MPLA está a liderar a contagem de votos em Angola. Atletas boicotam o Campeonato Nacional de Atletismo no Parque dos Continuadores, em Maputo. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. 6 pessoas morreram num acidente de viação no distrito da Manhissa, província de Maputo. O sinistro provocou ainda 14 feridos, dos quais 7 são graves. Henriques Machava é um dos sobreviventes deste acidente. Seguia viagem nesta minibus partindo da província de Gaza com destino à África do Sul, onde trabalha. E a viagem foi interrompida. Já no leito hospitalar, conta o que viveu. Houve um que andava de uma Toyota daí, né? Uma caminhoneta, neste caso. Então, ele quando chegou naquele sítio, ele fez ultrapassagem, enquanto a visibilidade era muito reduzida. Então, nós quando aproximamos ali e deu-se o choque frontal. Os médicos e enfermeiros esforçam-se em prestar assistência aos feridos internados no Hospital Distrital da Manhissa. Das vítimas, 5 foram óbitos no local e deram entrada no serviço de urgência do nosso hospital 15 pacientes, 12 do sexo masculino, 3 senhoras. Dos admitidos, 6 foram transferidos devido à gravidade, né? Ainda a caminho do Hospital Central, um perdeu a vida. O minibus que vemos aqui na imagem saía de Inhambane com destino à África do Sul, levando passageiros e mercadoria. Quando chegou a este ponto da Estrada Nacional número 1, na zona de 3 de Fevereiro, aqui no distrito da Manhissa, colidiu com outras 2 viaturas, sendo um caminhão de carga e um carro ligeiro. O que a polícia avança é que, presumivelmente, a fumaça que se restava às primeiras horas do dia junto às bermas da Estrada Nacional número 1 pode ter contribuído para a ocorrência deste sinistro. Neste momento só podemos falar da fumaça. Agora, falar da velocidade é difícil aferir falando da velocidade, porque o que pode mesmo ter acontecido é a impaciência dos nossos condutores. Ainda que não se conheçam para já as causas reais deste sinistro, o diretor provincial dos Transportes e Comunicações na província de Maputo diz ser necessário continuar a apostar na sensibilização e responsabilização dos condutores. Temos ainda são suposições, não podemos trabalhar em suposições, é preciso uma peritagem, não é? Para identificar as principais causas. Mas a principal causa, independentemente daquilo que aconteceu, de fenômenos naturais, a principal causa dos acidentes é o homem, não é? Este que tem que ser responsabilizado. É este que tem que ser responsabilizado. Então, vamos continuar implacáveis. Há cada vez mais escassez de sangue junto à principal unidade sanitária do distrito. Daí que o apelo das autoridades é que venham mais dadores para, portanto, doarem sangue para permitir a transfusão a estas vítimas de sinistralidade. Abdul Manhissa, Amândio Borges, STV. O presidente da República diz que a economia nacional vai crescer acima de 5%. O presidente da República diz que o crescimento se deve à contribuição dos setores da agricultura e do agroprocessamento. O chefe de Estado inaugurou hoje, na província de Nampula, uma fábrica de processamento de milho. A produção nacional do milho na última campanha agrícola foi de 2,4 milhões de toneladas, um crescimento de 30% se comparado com a época 2020-2021. A agricultura e a indústria do agroprocessamento poderão ajudar a economia nacional a voltar a crescer a um ritmo de 5% do produto interno bruto, segundo disse o presidente da República na tarde desta quinta-feira em Nampula. É com muita satisfação que registramos o crescimento da indústria do agroprocessamento.
Este crescimento do setor da indústria deverá acompanhar o crescimento da agricultura, que este ano irá contribuir para que a economia moçambicana volte a crescer acima de 5%. Por enquanto, as previsões para este ano apontam para um crescimento econômico de 2,9%. E foi das mãos de Flip News que entrou em funcionamento mais uma fábrica do ramo alimentar, com capacidade para processar 100 toneladas de milho por dia. Localiza-se na periferia da cidade de Nampula e é um investimento privado avaliado em mais de 128 milhões de meticais. Para além das indústrias de processamento de carne na província de Tete, refinação de óleo na província de Niassa, que inauguramos nos últimos dias, esta de processamento de farinha aqui na província de Nampula, estão em curso a construção de outras indústrias de processamento de feijões, arroz e óleos e poderão entrar em funcionamento ainda este ano. Esta fábrica estará ligada a cerca de 8 mil agricultores que, através do programa Sustenta, devem garantir o milho necessário para o funcionamento durante todo o ano. E mais do que produzir e processar, o chefe do Estado quer que o produto nacional seja vendido nos supermercados para reduzir as importações. A tal cadeia de valor que a gente falamos, mas viemos ver aqui, confirmamos que os produtos estão a entrar. E é encorajador o próprio agricultor ver o produto dele e ver, até às vezes vem comprar, se calhar. Então vamos ver, precisamos de meter mais carnes, pescados, mas o resto, aquilo que se produz está a acontecer. A embalagem de qualidade e a certificação dos produtos é outro desafio para o agronegócio nacional. Ainda hoje, o Presidente da República disse que, apesar das adversidades, a produção na província da Zambésia é animadora. A Flip News orientou hoje uma sessão conjunta dos Conselhos de Representação do Estado e do Governo Provincial. O Presidente da República orientou uma sessão conjunta envolvendo o Conselho dos Serviços de Representação do Estado e Executivo Provincial da Zambésia. Na ocasião, foi informado que a província cresceu em 15% na coleta de receitas no ano passado. Em 2021, foram arrecadados 10,2 milhões de meticais. Até o primeiro semestre de 2022, foram arrecadados 5,6 milhões de meticais, o que corresponde a uma execução de 47,4% e um crescimento de 51,4%. Crescemos em 15,8% ao atingirmos 2,27 mil milhões de meticais e este ano atingimos, na arrecadação de receitas, 1,23 mil milhões de meticais e crescemos com 5% e também apresentamos os fatores que influenciaram o seu crescimento. Flip News avaliou o desempenho dos setores e reconheceu os desafios que a província enfrentou no quadro das intempéries que afetaram o setor produtivo. Temos a consciência das visitas negativas que tiveram os ciclones Ana, o Malco, o Batsirai, o Vanda, esses que não ajudaram muito, afetaram um pouco o setor produtivo, todos temos a consciência. Na Zambésia, o Presidente da República fazia-se acompanhar pela Ministra da Administração Estatal e assessores. O Banco Mundial aprovou esta semana 2 financiamentos para melhorar a mobilidade em Moçambique. São 400 milhões de dólares para a reabilitação da Estrada Nacional número 1 e 250 milhões para financiar o projeto de faixas exclusivas para o transporte público na região do Grande Maputo. Em menos de uma semana, o Banco Mundial anunciou 950 milhões de dólares para a economia moçambicana, 2 dos quais para melhorar a mobilidade e 1 como apoio direto ao orçamento do Estado, este que já foi oficializado. Na área da mobilidade, comecemos pelo projeto Bus Rapid Transport, que vai receber 250 milhões de dólares para garantir a sua implementação.
O responsável será a Agência Metropolitana de Maputo. Este projeto foi apresentado em 2014 e sobre ele só se voltou a falar este ano, quando a Agência Metropolitana de Transporte disse que as obras arrancariam em 2023, confiando nos 250 milhões de dólares que foram aprovados pelo Conselho de Administração do Banco Mundial esta semana. O BRT visa criar faixas exclusivas para autocarros para garantir maior mobilidade na região metropolitana de Maputo. Outro projeto a ser financiado pelo Banco Mundial é a reabilitação dos troços mais críticos da Estrada Nacional número 1, numa extensão de 508 km nas zonas centro e norte de Moçambique. Para isso foram aprovados pelo Banco Mundial 400 milhões de dólares. Mas, na reportagem feita pela STV de Maputo a Pemba, foi notável que há cerca de 800 km de estrada degradada ao longo da N1. A STV sabe que os estudos de viabilidade e de impacto ambiental já foram realizados, condições para o desembolso do valor. Na verdade, o governo já esperava a aprovação deste valor até setembro deste ano. Cumprido o prazo para a aprovação, cresce agora a expectativa de que os prazos anunciados pelo governo para o arranque das obras sejam cumpridos. Depois vai, portanto, entrar em uma fase de estudos e o projeto executivo do projeto. Portanto, o projeto executivo da obra, e acreditamos com esse desenrolar todo, depois de concursos, não sei o que mais, acho que em finais do primeiro semestre do próximo ano, portanto, as obras iniciam. O valor faz parte de um bolo maior, orçado em 850 milhões, que o Banco Mundial pretende desembolsar para que Moçambique possa melhorar a sua ligação sul-norte, e com este primeiro lote espera-se que 56% da população moçambicana seja beneficiada. O município de Maputo só vai operacionalizar a lixeira de Ulene a partir do próximo ano. A informação consta do plano de atividades para 2023, aprovado hoje pela Assembleia Municipal. A lixeira de Ulene vai, no próximo ano, beneficiar de intervenções feitas pelo município de Maputo. Esta é uma das várias medidas que a Idilidade da capital projetou para 2023 no seu plano de atividades. Entretanto, o documento aprovado esta quinta-feira pela Assembleia Municipal, com votos apenas da Frelimo, não dá detalhes sobre o tipo de intervenção a ser feita. O documento não apresenta soluções claras para os problemas candentes que afligem os munícipes da cidade de Maputo, nomeadamente o crônico problema de disponibilidade de transportes públicos, urbanos de passageiros, nem se apresenta estratégias para resolver o mau funcionamento dos poucos existentes. Igualmente, não se apresentam soluções para o problema, também cíclico, de inundações em vários bairros suburbanos. A prática tem demonstrado falta de rigor na aplicação de dinheiro orçado para investimentos e há exemplos de projetos cujo orçamento foi aprovado por esta Assembleia, mas no concreto nada tem sido aplicado para viabilizar projeto que tem impacto na vida dos munícipes. Uma posição contrariada pela bancada da Frelimo. O plano de atividade que acabamos de aprovar servirá de instrumento orientador para o alcance dos objetivos preconizados na elevação do grau de participação dos munícipes no desenvolvimento econômico e sociocultural. Para a execução destas atividades, a Idilidade apresentou uma proposta de orçamento de mais de 6 mil milhões de meticais. A proposta foi também aprovada, apesar dos votos negativos das bancadas da RENAMO e do Movimento Democrático de Moçambique. A embarcação que liga Maputo a Canhaca poderá voltar a circular a partir da próxima semana. A promessa foi feita hoje pelo edil de Maputo, Inéas Comis. Pode estar para breve o fim do sofrimento dos habitantes do distrito Canhaca, que dependem de embarcações precárias há quase 3 meses. O problema foi causado pela avaria da embarcação que liga a ilha à cidade de Maputo. Esta semana, os técnicos sul-africanos irão trazer a caixa de velocidades e o motor para efeitos de montagem, e o que nos é prometido é que na próxima semana o barco entra em funcionamento. A
população de Canhaca queixa-se de limitações para realizar viagens. Nos períodos de grande pico, é obrigada a recorrer a lanchas que chegavam a custar até 1.500 meticais por pessoa. 2 caminhões de madeira ilegal foram apreendidos no distrito de Moatize, província de Tete. A Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental diz que os condutores traziam também documentos falsificados. A apreensão da madeira em referência de espécies xanato aconteceu há dias num posto de fiscalização no distrito de Moatize. Além de a madeira ter sido cortada ilegalmente, os documentos na posse dos condutores dos 2 caminhões são falsos. Ostentava alguns documentos falsos, algumas autorizações, também temos questões de falsificações de documentos. Algumas autorizações que as pessoas emitem, porque tem uma cadeia de indivíduos que ostentam número carimbos de todas as instituições. Então, quando lá passam, acabam sendo identificados e aquilo que nós conseguimos detectar, penalizamos. Devido às irregularidades, o proprietário da madeira deverá pagar mais de 500 mil meticais de multa. Para evitar o contrabando da madeira e de outros recursos naturais, a secretária de Estado em Tete, Elisa Zacarias, exigiu maior fiscalização na província. A província de Tete não deve continuar a ser corredor de imigrantes ilegais, contrabando de madeiras, pescas, entre outros crimes. Nesse contexto, somos obrigados a redobrar os nossos esforços de trabalho e ter uma responsabilidade acrescida no controle da nossa província. Recorde-se que no ano passado, mais de 2.500 metros cúbicos de madeira foram apreendidos em Tete. O produto foi vendido em asta pública. A madeira que está a ser cortada ilegalmente no Parque Nacional do Zinave, na província de Inhambane. O administrador do parque diz que há operadores legais que abandonam as áreas de concessão para saquear os recursos florestais. São 4.000 km² de área protegida. Aqui tem desde espécies animais e florestais bastante apreciadas, mas que ao abrigo da lei não podem ser exploradas. Entretanto, há operadores florestais licenciados que abandonam suas áreas de concessão para tirar madeira dentro do Parque Nacional de Zinave. Estamos a ficar realmente muito preocupados com o movimento de operadores florestais, realmente de fora já para o interior, porque este produto está a escassear fora das áreas de conservação. Então a tendência realmente dos operadores florestais é de aproximarem cada vez mais as áreas de conservação. E sempre que tiverem realmente alguma oportunidade, introduzem-se realmente dentro da área e vão retirando realmente. Em relação à caça furtiva, o cenário é menos preocupante, uma vez que são as comunidades que procuram animais de pequeno porte para alimentação. Não põe praticamente até este momento em perigo praticamente aquilo que nós temos como espécies icônicas. A caça que nós temos é caça miúda, portanto, são membros das comunidades que se introduzem dentro da área de conservação e retiram cabritos cinzentos, especificamente de pequeno porte, imbabalas, porco bravo, com o uso de flechas, cães e algumas delas realmente usam armas de fabrico caseiro. Até junho deste ano, as autoridades do Parque Nacional de Zinave tinham registrado 5 casos de caça furtiva, todos eles envolvendo membros da comunidade que abateram espécies de pequeno porte. Vamos agora a Angola. O MPLA está a liderar a contagem de votos. Tem agora 52,8% contra 42,98% da UNITA. Até aqui foram escrutinados 86,11% do total de votos.
A Comissão Nacional Eleitoral de Angola iniciou esta madrugada a divulgação dos resultados provisórios das eleições em Angola, tendo feito a última atualização ao fim da manhã desta quinta-feira, quando já estavam contabilizados 86,41% dos votos, que colocam o MPLA a liderar o escrutínio. Desta percentagem, portanto, de 86,41% dos votos, temos a informar que o MPLA segue com 52,08% do total de votos expressos, a UNITA segue com 42,98% dos votos, o PRS conta com 1,18% dos votos, a FNLA conta com 1,07% dos votos, o PHA conta com 1,02% dos votos, a Casa CE conta com 0,73% dos votos, a APN conta com 0,48% dos votos e o Partido Penjango com 0,42% dos votos. Das 18 províncias e círculos eleitorais, a UNITA está a vencer em apenas 2, Luanda, a capital e maior círculo eleitoral, e Zaire. No círculo provincial de Luanda, a UNITA conta com 62,93% dos votos, o MPLA com 33,6% dos votos, o PH com 0,99% dos votos. Para o círculo provincial do Zaire, a UNITA segue com 52,25% dos votos, o MPLA com 36,14% dos votos, a FNLA com 7,26% dos votos. Os dois partidos estão tecnicamente empatados em Cabinda, mas o MPLA lidera com ligeira vantagem. Círculo provincial de Cabinda, o MPLA segue com 45,58% dos votos, a UNITA com 45,28% dos votos. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, diz que as eleições angolanas foram pacíficas. Chissano diz que os dois candidatos à presidência da República vão aceitar os resultados. Falando na qualidade de observador das quintas eleições gerais de Angola, o antigo presidente de Moçambique considerou que o processo foi no geral pacífico. Nós não vimos nada que pudesse gerar inquietação. Há pequenos detalhes que é difícil corrigir por causa dos formatos das salas e podemos ver que talvez aqueles que estão sentados ali não devem estar a ver certos detalhes que deviam estar sentados de outra maneira, mas como observadores nós não podemos abordá-los nesse sentido, não é? Um número razoável votou. Nas mesas de voto, nas assembleias de voto que eu visitei, encontrei um meio de boa cooperação entre os eleitores, os delegados de lista e os dirigentes das mesas. Joaquim Chissano disse ainda que o movimento Votou Sentou, liderado pela UNITA, não teve adesão. Nós passamos, vimos um movimento normal, não vimos o que esperávamos ver, montes de gente, não vimos mas um normal, onde há uma atividade daquelas. O antigo estadista acredita que se prevalecer o bom senso, tanto o candidato da UNITA, assim como do MPLA, irão aceitar os resultados. O comportamento deles foi satisfatório para nós. Se continuarem com essa atitude de compreensão de que se trata de uma competição onde deve haver um que tem mais votos que o outro, para não utilizar a palavra ganhar, porque eles todos estão cientes que quem deve ganhar é o povo, escolhendo aquele que eles acham que devem escolher. Pode ser que os dois sejam bons, mas tem que se preferir um, e essa é preferida só por um voto. Não há como haver conflito violento no futuro. Há assuntos que devem ser melhorados sempre. Assuntos como a legislação,
tem que ser melhorado sempre, a organização das próprias eleições tem que ser sempre melhorada. Lembre-se que, além de Joaquim Chissano, Moçambique está representado através da Comissão Nacional de Eleições, que chefia a missão do Fórum das Comissões Eleitorais da SADC. A UNITA reclama de lentidão no processo de contagem de votos em Angola e diz que há um empate técnico com o MPLA. A UNITA chamou a imprensa ao início desta noite para dizer que está a fazer contagem paralela dos votos e que tem em sua posse mais de 90% das atas de todas as mesas que estiveram a funcionar na eleição desta quarta-feira. E do apuramento que está a fazer, confirma os dados de pelo menos 3 províncias, que é Luanda e também Cabinda e Zaire, onde diz estar a vencer. Vence nestas províncias, o que confirma os dados também da CNE. Mas, por outro lado, em relação à Cabinda, a UNITA diz que, no que disse a CNE, que ela está com impacto técnico em relação ao MPLA, não constitui a verdade porque está a vencer com mais de 60% de votos contados. Não, nós temos dados de outras províncias que, como dissemos aqui anteriormente, havia províncias em que o nosso adversário tinha sempre uma supremacia elevada. É o caso do Kwanza Norte, de Malães, do Bengo, e nesta situação atual nós estamos numa situação quase de discussão dos nossos resultados com os resultados deles. Nós apresentamos apenas uma amostra agora. Vamos depois, como dissemos também, nas próximas horas apresentar outros resultados que vão consolidar aquilo que nós dissemos hoje. A UNITA diz ter contabilizado em dados nacionais quase 3 milhões de votos e o resultado aponta para quase um empate técnico, com o MPLA a ter 47,99% e a UNITA a ter 46,89%. Daí que os dois partidos, naquilo que é a contagem da UNITA, não atingem 50% de votos até o momento. Mas acredita que vai conseguir dar a volta ao resultado porque consegue estar a liderar a intenção de voto, ou seja, os votos nos principais círculos eleitorais de Angola. Se de um lado o nosso sistema de contagem eletrônica continua a processar, a contagem manual em mais de 80% a 90% desse grupo de municípios que me referi, praticamente terminou e os resultados podemos considerar que contrariam muito do que a CNE vai divulgando. Para todos os efeitos, as próximas horas acreditamos que poderão trazer outras novidades. Ainda esta quinta-feira houve tumultos no centro de Luanda. Eram delegados de lista do partido APN que exigiam pagamento dos seus honorários por terem trabalhado todo o dia de quarta-feira a controlar o processo de votação e que até ao início da tarde não tinham sido pagos. Francisco Mandlate, Pedro Amba, de Luanda, Press TV. A Comissão Angolana de Eleições vai fazer esta noite uma atualização na contagem dos votos. Vamos agora em direto a Luanda, ao encontro do jornalista Francisco Mandlate e também de Pedro Amba, que se encontram na sede nacional da Comissão de Eleições de Angola. Mandlate, boa noite. O MPLA continua a liderar a contagem de votos? Vamos ligar. Isaura, estamos de fato em contagem decrescente para o arranque da atualização dos dados, ou seja, dos resultados das eleições aqui angolanas. Acaba de entrar, por causa, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições aqui de Angola, que dentro de instantes lá na sala vai fazer a atualização destes resultados. Em termos de ambiente, posso dizer que há um certo nervosismo nas hostes da UNITA, porque
de acordo com os resultados que têm estado a ser anunciados, principalmente ao nível das províncias, este partido está a perder com uma larga vantagem em relação ao MPLA. Isto cria um certo nervosismo, principalmente porque havia uma convicção de que a UNITA conseguiria vencer estas eleições. O MPLA, há pouco tempo, ouvimos o secretário para a informação do MPLA na rádio, que falou para uma rádio local que também estão convencidos que estão a ganhar com uma maioria absoluta, porque também estão a fazer uma contagem paralela destes votos, e os dados que eles têm indicam que vão ter uma maioria absoluta. E a UNITA também faz uma contagem paralela e acredita que os resultados estão... A disputa é renhida e que vai vencer a eleição. Agora, dentro de instantes, vamos ter o porta-voz a falar e vamos saber, na contagem da CNE, que é a contagem oficial, que é a que conta, qual é o ponto de situação a esta altura, tendo em conta que faltavam poucas mesas para serem escrutinadas e obter-se o resultado final. Nós vamos, nesta altura, para o interior para poder acompanhar esta contagem. Provavelmente poderemos voltar a entrar dentro de instantes para o jornal e a trazer a atualização dos resultados destas eleições angolanas. Isaura. Obrigada, Francisco Malhate. Dentro de instantes, a Comissão Angolana de Eleições vai fazer uma atualização na contagem dos votos. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias, o Estado pode sair a ganhar com a formalização do setor informal. O Governo e parceiros internacionais estão a levar a cabo uma iniciativa para aumentar a contribuição dos informais para a economia. Mais de 80% da mão de obra ativa em Moçambique está enquadrada no setor informal. Se os informais pagassem as devidas taxas e impostos, o setor contribuiria em mais de 30% para o produto interno bruto. Daí que o governo quer que as iniciativas de negócio sejam formalizadas. A população está crescendo a uma grande velocidade e já não há capacidade de absorver toda a força de trabalho. Havia vários esforços já do governo, um deles é chamado Eu Quero Ser Formal. E nós queremos capitalizar nesses elementos que o governo e outras instituições já têm levado a cabo e aprender deles para implementar este projeto. Mas o consultor da iniciativa de formalização do setor informal sabe que não é possível transformar todos os setores de atividade em simultâneo. Não vamos pensar que um pequeno camponês vai se transformar, vai se registrar, vai ter anuidade para pagar taxas, não sei o quê. Mas é pelo menos aquelas empresas que têm condições de fazê-lo, podem fazê-lo e devem fazê-lo, pelos benefícios que isso traz. A implementação da iniciativa junto ao governo e parceiros internacionais. Com este projeto, cuja denominação é por si sugestiva, com o objetivo de apoiar a transição de empresas informais rumo à formalização e desenvolvimento sustentável, vai permitir a criação de uma economia cada vez mais formal, que obviamente vai contribuir substancialmente para o desenvolvimento econômico do país, com destaque para o mundo rural. Muitos jovens não conseguem entrar no mercado de trabalho e os que têm, muitas das vezes, veem os seus postos de emprego precarizados. Então, a OIT vê com muita atenção a necessidade de apoiarmos as empresas e os operadores da economia informal. O projeto foi avançado no seminário de validação do estudo de base para apoio da transição do setor informal para formal. Já foi detido um dos suspeitos do sequestro de uma estudante na cidade da Beira. O Cernic diz que se trata de um indivíduo com antecedentes criminais. O suspeito foi detido em Maputo. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic, acusa este homem de 32 anos de idade de ser um dos raptores de uma estudante da Universidade Católica de Moçambique. O crime aconteceu no dia 19 de maio passado. O sequestro aconteceu quando a vítima saía da universidade. A jovem de 19 anos é filha do empresário da cidade da Beira. Ela foi posta em liberdade semanas depois, mediante o pagamento de resgate.
Entretanto, o acusado diz que não tem nada a ver com o crime. Questionaram-me acerca de alguns números que estava a usar e acontece que um dos números não foi feito pelo meu registro e dizem que o mesmo número foi usado no pedido de um resgate. E ali é que tem a complicação. As coisas tornaram-se complicadas desde o momento em que eu comecei a usar um número, que o mesmo número foi registrado com o mesmo documento de alguém também que nem sei quem é. Já estive envolvido num processo que não pude responder em 2020 e é uma das razões também que me traz cá. O Cernic explica que, além de prática de raptos, o jovem assalta estabelecimentos. É um foragido da justiça. No ano de 2020, praticou o crime de roubo agravado na forma tentada. Também ele vem sendo citado, por exemplo, no caso do rapto do empresário. É usuário de um número que foi registrado com o mesmo documento do número que pediu resgate do caso de rapto que aconteceu em maio de 2022, cuja vítima foi estudante da Universidade Católica. O que acontece é que o número que pediu resgate foi registrado com o mesmo documento e, ouvido o indivíduo, ele diz que este número ele foi dado com o seu cunhado com quem se desentende. Ora, esse cunhado com quem se desentende é um indivíduo também procurado por prática recorrente deste tipo de crime de rapto. Ainda segundo o Cernic, em 2020, o jovem foi julgado e condenado à revelia pelo crime de roubo agravado. Por isso, deverá ser conduzido à cadeia. O provedor de justiça diz que as organizações da sociedade civil devem envolver-se mais na defesa da legalidade e dos direitos humanos. Isaac Chand reuniu esta quarta-feira em Sofala com organizações da sociedade civil. O objetivo era refletir sobre as competências do provedor de justiça. Chand entende ser necessária maior interação entre o provedor de justiça e a sociedade civil, diferenciando o seu papel e o da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Estamos convencidos que essa aproximação entre nós e a sociedade civil poderá contribuir para um rápido crescimento do conhecimento da função principal do provedor de justiça. Como dissemos, consiste na garantia dos direitos dos cidadãos, defesa da legalidade e da justiça na atuação da administração pública. Por seu turno, as organizações da sociedade civil defendem que o provedor de justiça deve ter representações nas zonas recônditas. Precisamos encontrar essa interação para melhorar as nossas atividades, de modo que haja uma justiça célere que tenha acesso a todo tipo de pessoas. Não chegou esta figura do provedor de justiça ao nível das comunidades. E nós temos esta responsabilidade como sociedade civil, levar esta figura do provedor de justiça às comunidades para que elas também possam usufruir deste espaço do provedor de justiça. O papel do provedor de justiça é promover a defesa dos direitos do cidadão. Voltamos agora a Angola, concretamente em Luanda, ao encontro de Francisco Mandlata. A Comissão Angolana de Eleições vai agora fazer uma atualização da contagem dos votos. Mandlata, boa noite. Tenho indicação de que não é agora que vamos ao encontro de Mandlata em Luanda. Vamos continuar com as notícias no Jornal da Noite. Os guerrilheiros e desmobilizados da Renamo distanciam-se da Renamo Democrática, um novo movimento criado por Vitano Cingano, um antigo membro do partido. Um grupo que se intitula Dissidente da Renamo uniu-se para fundar a Renamo Democrática, um movimento que promete criar uma coligação com a finalidade de fazer face ao partido no poder. Reagindo ao movimento recém-criado, 450 guerrilheiros e desmobilizados da Renamo distanciaram-se. O que nós estamos a reivindicar como desmobilizado, ele não pode usar o símbolo da Renamo e não pode falar o nome da Renamo. Se quer formar partido, forma partido dele. Não incluir o nome da Renamo, nem o desmobilizado da Renamo.
De acordo com o grupo, os mentores da Renamo Democrática pretendem desmobilizar a Renamo e acabar com a democracia dentro do partido. Esses particulares de indivíduos manipulados por aqueles que pretendem acabar com a democracia neste país, que representa um bem necessário para os moçambicanos. Os guerrilheiros e desmobilizados da Renamo falavam esta quarta-feira numa reunião na cidade da Beira, em Sofala. O objetivo era discutir a existência do movimento liderado por Vitano Cingano, antigo presidente da Liga da Juventude da Renamo. Agora sim, há condições. Vamos agora em direto a Luanda, capital de Angola, ao encontro do jornalista Francisco Malhate. Malhate, boa noite. Tenho indicação de que a Comissão Angolana de Eleições vai agora fazer uma atualização da contagem dos votos. Isaura, de facto, aqui na sala de imprensa da Comissão Nacional de Eleições, que está a funcionar no Centro de Imprensa Aníbal Melo, estamos todos apreensivos para aquilo que vai ser o anúncio a ser feito dentro de instantes pela Comissão Nacional Eleitoral. Serão estes os resultados definitivos ou não? Esta é a grande questão que todos se colocam, mas que a CNE está a fazer os últimos detalhes para poder iniciar este anúncio dos resultados provisórios. Referir que tudo indica que sim, estes poderão ser os resultados finais, porque acabamos de receber uma informação de que ainda esta noite o MPLA poderá se pronunciar, vai convocar uma conferência de imprensa logo a seguir a este anúncio da Comissão Nacional Eleitoral. E referir que antes o MPLA já havia dito que só vai se pronunciar assim que a Comissão Nacional Eleitoral tiver concluído, portanto, o processo de contagem dos votos. E, portanto, este poderá ser, estarmos, portanto, perante o anúncio definitivo dos resultados, apesar de que é provisório, porque a Comissão Nacional de Eleições precisará de mais algum tempo, portanto, tem até 15 dias para poder fazer a divulgação e publicar definitivamente os resultados. Mas os resultados, eventualmente, que vai anunciar hoje são de escrutínio de todas as assembleias, todas as mesas de assembleia de voto, quer aqui no território angolano, assim como na diáspora. Foram todo mais de 25 mil assembleias de voto nas quais, portanto, 14 milhões de eleitores estiveram a votar. Portanto, Isaura, nós vamos continuar aqui a fazer o compasso de espera para poder trazer em primeira mão o anúncio dos resultados desta eleição angolana. Até já. Obrigada, Francisco Malhate. Comissão Angolana de Eleições vai daqui a pouco fazer uma atualização da contagem dos votos, mas até aqui o MPLA está a liderar o processo. É momento de o Jornal da Noite observar uma curta pausa, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital Maputo vai registrar uma máxima de 27, uma mínima de 16, previsão de céu limpo. Mesmo cenário em Xai-Xai, Gaza, 29 de máxima e 15 de mínima. Em Inhambane, não foge a regra, uma máxima de 28, uma mínima de 20. Seguimos agora ao centro do país. Começamos por Beira, em Sofala, 18 de mínima e 28 de máxima. Continuação de céu limpo. Chimoio, em Manica, 29 de máxima e 14 de mínima. Climane, 18 de mínima e 29 de máxima. Tete, 34 de máxima e 19 de mínima. Será este o ponto mais quente do país. Seguimos agora ao norte do país. Começamos por Nampula, província com o mesmo nome. São esperadas temperaturas de até 31 de máxima e 18 de mínima. Vamos agora a Lixinga, em Niassa, 22 de máxima e 12 de mínima. Em Pemba, a previsão de céu ligeiramente limpo, 28 de máxima e 20 de mínima. Até já. Tomamos as notícias.
Olhamos agora o desporto. Os atletas da cidade de Maputo boicotaram hoje o arranque das provas nacionais de atletismo no Parque dos Continuadores. Exigem a demissão de Kamal Badru da presidência da Federação Moçambicana de Atletismo. O alerta já tinha sido dado há cerca de um mês, quando os atletas emitiram um abaixo-assinado, exigindo que Kamal Badru abandonasse o trono do atletismo, por supostamente este não estar a servir à modalidade. Na mesma carta, avançaram que não iriam participar nos nacionais como forma de protesto. Na manhã desta quinta-feira, cumpriram. Amotinaram-se e marcharam sobre a pista do Parque dos Continuadores, impedindo o arranque da competição, que conta com a participação de delegações provinciais e internacionais. Empunhando dísticos reivindicativos, os cerca de 30 atletas fizeram eco às suas preocupações. Nós estamos aqui a reivindicar a saída do presidente Kamal Badru, por diversos motivos. Ele diz que os séniores não fazem parte ou não lhe dizem nada naquilo que é o mandato dele, razão pela qual que em nenhuma das competições internacionais ele levou um atleta sénior. Para os campeonatos internacionais, as marcas manuais não são aceites pela IAF, a Federação Internacional de Atletismo. Então só esperamos o campeonato nacional para fazer bonito. Os grevistas disseram não ter dúvida de quem conheça e possa servir à modalidade. Não seria ideal estar ainda a colocar a Lourdes Mutola. Acreditamos que existe política, existem regras, devem ser cumpridas sim, mas eu acho que um presente para a Lourdes Mutola talvez seria trazer ela ao atletismo. Acho que seria uma das boas coisas. Se possível, sem precisar concorrer, porque ela merece. A Federação Moçambicana de Atletismo desmente as reclamações levantadas e avança que a direção de Kamal Badru não se irá demitir. Penso que isso foi mal compreendido. Mas a Assembleia vem ali para discutir todas essas nuances para que efetivamente sejam sanados e que o atletismo saia a ganhar. Os órgãos estão a funcionar, a Assembleia já foi convocada, o Presidente está em pleno exercício dos seus poderes e as associações, em particular, irão fazer valer aquilo que são as preocupações que levam dos seus associados, neste caso dos clubes, em representação dos atletas, que é para fazer valer em sede da Assembleia Geral. Após apelos das autoridades policiais, os atletas abandonaram a marcha e mantiveram um encontro com Francisco da Conceição, diretor nacional de desporto de alto rendimento, na Secretaria de Estado do Desporto. Vocês já passaram a mensagem vai passar o dia inteiro hoje, a mídia está aqui, vai vos ouvir. Não deviam ter feito assim e nós vamos esperar em data com as vossas lideranças, vamos combinar, que é para nós irmos conversar e tentarmos encontrar uma solução para isso. A manifestação atrasou o arranque dos nacionais de atletismo, que só veio a iniciar por volta das 12 horas desta quinta-feira. A prova é disputada por cerca de 300 atletas, oriundos de todas as províncias do país, de Angola, Zimbábue e de Eswatini. Olhamos agora a página cultural. Agostinho Nguanha diz que o ensino da língua portuguesa deve centrar-se nas obras literárias. O professor de literatura falava na apresentação do livro Literatura Moçambicana no Ensino. Numa sessão em que Agostinho Nguenha compartilhou percepções com escritores e leitores, o professor de literatura falou sobre a recente obra de literatura moçambicana no ensino, na qual destaca a importância literária na aprendizagem. A língua, portanto, é melhor ensinada quando ela incorpora, portanto, a vertente da transversalidade, tanto temática, assim como do ponto de vista disciplinar. Então nós propomos-nos a apresentar aqui sugestões de estudos de textos que melhor potenciam a competência linguística e a competência comunicativa do aluno. Segundo o autor, a obra inclui 4 propostas de textos literários de alguns escritores nacionais, como Paulina Chiziane. Que era para mostrarmos como é que podemos abordar estes textos para o ensino de língua, tanto na perspectiva linguística como na perspectiva literária e na perspectiva de estudos literários, abordando aspectos que têm a ver com o funcionamento da língua, vulgarmente chamada por gramática, através da linguística,
e relacionando esses elementos com a convocação dos saberes relativos aos estudos culturais. O livro contém textos de Agostinho Nguenha, Albino Chavane, Paulino Fumo e Pedro Bila. E agora vamos ao encontro de Boaventura Mocibo para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocibo, boa noite. Quais são os temas que compõem o programa de hoje? Muito boa noite, Isaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Mais um acidente na Manhissa. Matou hoje 6 pessoas, feriu gravemente 8 e ligeiramente outras 7 pessoas. É pelo menos o 4º acidente grave na Manhissa em apenas 2 anos. Parafraseando o jornalista Tomás Vieira Mário, noutras circunstâncias, parece haver um esquembo, uma espécie de um feitiço na Manhissa, dada a frequência com que ocorrem os acidentes de viação. A equipe de peritos que esteve no local concluiu que foi erro humano a causa deste acidente. A tentativa de uma ultrapassagem irregular ao longo da N1. Havia também, portanto, queimadas ao lado da estrada, o que limitou a visibilidade por parte dos condutores. No Noite Informativa de hoje vamos olhar para o outro lado dos acidentes de viação. A responsabilidade dos condutores. O que vem à cabeça daqueles que, quando estão a conduzir, podem colocar em risco a vida alheia. É este o tema que abre o Noite Informativa e vamos ouvir a tese ou a opinião do porta-voz da Associação Nacional das Escolas de Condução. Logo abrir o Noite Informativa. O comandante do comando dos reservistas colocou ontem o dedo na ferida. Revelou nepotismo nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Disse que há indivíduos influentes que facilitam emprego para os seus filhos nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Quando chega o momento da guerra, concretamente de ir a Cabo Delgado, estes mesmos indivíduos exercem a sua influência para que os seus filhos continuem nas zonas onde não há guerra. A pergunta é, se os filhos dos mais influentes não vão à guerra, quem no fundo é que vai à guerra em Moçambique? Eventualmente, o filho do camponês, do pedreiro ou mesmo do padeiro. Mas é importante que se saiba quem é David Munongoro, o homem que coloca o dedo na ferida. David Munongoro é brigadeiro, portanto está na classe dos generais, era um dos homens mais confiados de Afonso Dhlakama. Lutou na Guerra dos 16 anos do lado da Renamo, estava na frente do Niassa. Ele faz parte do Exército Único, resultado da fusão derivada do Acordo de Roma em 1992, que uniu o Exército da Renamo e o Exército das Forças Governamentais. Quem conhece de perto David Munongoro diz que é um homem frontal, vertical, difícil de tirar um sorriso. É este o homem que colocou palavras que vão ser discutidas aqui no Noite Informativa. Vamos olhar de uma forma mais global a questão do nepotismo ao nível do aparelho do Estado e vamos associar àquilo que também disse o general Chipande, de que em alguns ministérios vê-se toda uma fila de pessoas do mesmo grupo que exercem influências para manter posições importantes ou mesmo emprego no Estado. Vão analisar este tema 2 convidados, Mohamed Yassine e Algi Ahmad. Não vamos deixar de lado as eleições em Angola, até porque já há resultados provisórios. A UNITA está à frente, pelo menos até esta manhã, com 52% dos votos, portanto, à frente, o MPLA está à frente, portanto, com 52% dos votos, à frente da UNITA, com 42% dos votos. Tinham sido contados até esta manhã 87% dos votos, o que equivale a dizer que o MPLA é o virtual vencedor das eleições em Angola e que João Lourenço pode assumir a presidência do país. A UNITA já veio dizer que não concorda com os resultados porque os dados que recolheu indicam a si como vencedor deste processo eleitoral. Já ontem dizíamos que os dados históricos davam uma larga vantagem
ao MPLA. Nas últimas 3 eleições, a de 2008, 2012 e de 2017, o MPLA tinha vencido em todas as 18 províncias de Angola, com margens bastante folgadas. No Noite Informativa vamos discutir até que ponto é que a posição da UNITA pode afetar o resultado e a credibilidade destas eleições em Angola. Vamos discutir um cenário em que o MPLA é vencedor e João Lourenço é o novo presidente de Angola. Vamos contar com 3 intervenientes: Fernando Lima, jornalista moçambicano. Vamos também contar com Francisco Mandelato, nosso enviado especial. E vamos também contar com a intervenção de Ivaristo Maluza, ele que é diretor do jornal Valor Econômico de Angola. Com estes 3 convidados vamos navegar pelos resultados das eleições neste país. É este o menu que servimos hoje, caro telespectador. Siga-nos já a seguir na STV Notícias. Até já. O convite está feito, é daqui a pouco, depois do Jornal da Noite. Chegamos ao fim das notícias. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom descanso.